Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um Palavra de Amigo com Gil Menich, direto do Recanto Rosa dos Ventos, no litoral sul de São Paulo, onde fica o Santuário Nacional de Santa Sara Cali, Itanhaém, e a família Menich abriga também a nossa família já há um bom tempo. E estamos aqui para mais um Palavra de Amigo, mais essa conversa gostosa que nós temos, que agora na pandemia nós estamos fazendo muito mais vezes. É a única maneira de estarmos juntos, conversando, única maneira da gente estar se comunicando e podendo estar mais juntos, falar de assuntos importantíssimos. Hoje, por exemplo, a gente vai deixar um pouquinho a parte mística e vamos falar mais objetivamente do que nós estamos passando. O tema de hoje é a verdade cura e a mentira mata. E é o mais importante, que é o tema de hoje. Muita gente tem passado mensagem nos grupos, nas redes sociais, e a gente tem visto muita coisa acontecer em todo esse momento de pandemia, onde nós tínhamos que estar lutando cada vez mais com a verdade para que ela fosse a nosso favor, né? Agora a verdade é o que salva. Como em toda parte clínica, médica, a verdade é o princípio de tudo. Você não pode começar uma consulta mentindo para o médico, mentindo para o paciente, e senão o tratamento não vai ser o tratamento adequado, senão o remédio não vai ser o remédio certo. Então nós temos sempre que compactuar com a verdade. E é muito importante, eu tenho recebido mensagens de todos os lados para que eu comente sobre isso, né? Para os meus seguidores, para as pessoas que me acompanham, as pessoas que acompanham o canal, acompanham as minhas redes sociais. Eu peço a você, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, por favor, lá no Instagram. Comece a me seguir no Instagram e no YouTube, Gil Menich Conde Basile. Vocês vão me encontrar lá, vão estar seguindo e vão estar nos ajudando, porque cada vez mais que o canal cresce, mais nós podemos falar juntos e mais nós vamos atingir um número de pessoas que importa e conseguir atingir o objetivo, que é passar sempre a verdade, doa quem doer, e passar sobre os ensinamentos dos extras, dos intraterrenos, das energias. Vamos falar sobre parte religiosa, vamos falar sobre a parte humanitária, até sobre a parte sanitária nós estamos também falando agora, e alertando, né, contra tudo o que possa ser falso. E a gente vai pesquisa e vai tendo esclarecimentos cada vez mais sobre a nossa história. E esses esclarecimentos são muito importantes, porque nesse momento é um momento onde quanto mais nós lidamos com a verdade, quanto mais nós lidamos com a história real e com tudo, mais benéfico para nós vai estar. Então eu tenho recebido mensagens dos seres astrais, eu tenho me comunicado muito com a parte espiritual e dos seres astrais, e que eles me cobram muito o compromisso com a verdade, o compromisso com o ser humano, em explicar, em falar o que é necessário nesse momento. Porque acho que é um momento onde a gente tem que usar do necessário. As coisas desnecessárias nesse momento, elas só vão atrapalhar na nossa vida, elas só vão retardar o nosso conhecimento, elas vão combater a nossa luta, elas vão atrasar o momento que nós estamos todos precisando e correndo contra o tempo. De várias formas nós corremos contra o tempo. Antes da pandemia, nós corríamos para o trabalho, corríamos para os estudos, corríamos para o lazer, corríamos para todo tipo de afazeres que nós tínhamos. E de repente tivemos que parar
dentro de casa e o mundo continuou a correr e nós tivemos que aprender a correr sem sair do local, né? E então isso dificultou muito a nossa vida, a nossa história, dificultou demais porque tirou todo mundo da zona de conforto, então tirou todo mundo da sua base inicial, tirou todo mundo da maneira que você está acostumado a lidar com todas as diversidades da vida. Tá, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Porque os meus bichinhos aqui, eles não param, tá vendo? Eles estão aqui embaixo de mim, enlouquecendo aqui, ó, tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês, porque vocês às vezes vão ver barulhos e não sabem quem é. É a Kira, tá aqui, e o Guardião. Eles são muito jovens e eles não param um minuto nenhum. Ó, tá vendo? A cara de sem vergonha, entendeu? E eles ficam embaixo de mim, um brincando com o outro. Então fica essa loucura aqui, porque aqui, além de um recanto espiritual, nós somos um recanto de acolhimento aos animais. Então a vida lá fora parou, a parte turística aqui nossa, nós moramos numa estância turística, que é em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, parou também. E toda a parte minha artística, que eu cuido trabalho com arte, com cultura e tudo isso está parado. E fica difícil da gente continuar mantendo tudo isso. São mais de centenas de animais que nós temos de acolhimento, de vários tipos de raça e tudo mais, e que estão sofrendo com essa paralisação toda. Infelizmente, não é uma paralisação que ela atinge só o ser humano. Ela atinge, por tabela, os animais, né? Principalmente as pessoas que trabalham com a proteção animal, a proteção de tudo. Aqui os animais morrem de velho. A gente não mata bicho, as galinhas, os patos, os coelhos, eles nascem aqui, outros acolhem aqui, morrem de velho porque a gente não tem essa prática de matar os animais e de fazer uso deles para um tipo de consumo. Aqui a gente consome as frutas, a gente consome os vegetais, as coisas que nós plantamos e colhemos daqui as árvores frutíferas. Quem conhece o espaço sabe que o espaço é bem bacana, que é um lugar bem aprazível, é um pedacinho do céu mesmo. E isso a gente faz com a mais pura verdade, né? A gente trata daqui, desde a parte religiosa, a parte de acolhimento, a parte de acolhimento às pessoas, ao trabalho de cura com a pirâmide dos doutores da fé, a parte de ensinamentos, com o máximo de clareza. Sem aquela pompa, sem aquela, sabe, a gente trabalha com a verdade. A gente trabalha com sabe, dizer. Porque, sabe o que acontece? Quando você omite as coisas ou mente, a famosa história mentira tem perna curta, ela é real, ela é uma história. Só que quando você enxerga a mentira, ela já pode ter feito um estrago muito grande. Eu tenho um vídeo pequenininho onde eu falo para vocês que se você contar uma mentira mais de 100 vezes, ela se torna uma verdade para as pessoas. E é isso que acontece na ferramenta que nós temos agora, que é a única ferramenta que tem, que nós podemos estar juntinhos nessa pandemia. Está servindo para fazer festas, casamentos, uniões, religiões, pai e filho, mãe e filha, doente e médico, paciente, doente e ente querido. A única maneira de nos ligar está sendo a rede social. Mas ela tem o lado obscuro, que é o lado da fake news, o lado da mentira, e o lado dos haters, né? Que são aquelas pessoas infelizes que elas têm que falar mal de tudo e de todos. Então elas têm que estar ali embaixo, ofendendo e caluniando e atrapalhando. Eu acho que assim, a liberdade de expressão na rede social, você tem ela na sua página. Você entra na sua página que você criou, onde você gera conteúdo, e aí nesse conteúdo que você gera, você
coloca a sua opinião, a sua verdade. Cabe às pessoas verem, analisarem se elas querem ou não, ou se passa, ou se te bloqueia, ou se te deleta, ou se mantém e continua te escutando, como o meu Palavra de Amigo. Você ouve, conversa comigo, se você quiser bater um papo, a gente bate um papo e vai. Assim como nos nossos vídeos na minha página no YouTube, no Gilmenic, lá no YouTube, onde eu tenho várias coisas, onde eu conto a lenda proibida de Santa Sara. Mas a palavra já diz lenda. Lenda é uma coisa mitológica, é uma história. E uma história ela pode ser verdadeira como não, ela é simples uma história, quando nós não temos uma contratação. Quando a gente conta uma história, é uma história. Quando a gente diz um fato, é um fato. Quando a gente dá uma notícia, ela tem que ser verídica. Se ela for falsa, ela é uma fake news, ela é uma notícia falsa. Você está colocando aquilo, gerando um conteúdo e afirmando que aquilo é real e que aquilo é verdadeiro. Quando você conta uma história, ela é simplesmente uma história, ela é um conto. Né? Ela é uma lenda, uma história. Então isso ela não tem um embasamento para te dizer sim ou não. Ela pode te comover como história, bater no teu coração. A verdade vai estar dentro do seu coração, como você sentiu, como aquela história impactou em você. Agora, quando nós dissemos que é uma notícia e distorcemos, isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. Você está inventando algo que é falso e que pode prejudicar uma história e alguém. Como um remédio falso. Como tem pessoas colocando, usando as redes sociais e afirmando que tem a cura do vírus. Tem igrejas e sacerdotes, eu nem sei se posso chamar esses seres humanos de sacerdotes. Essa indústria, né, da religião, elas têm esses líderes, né? Esses chefões aí, dessa máfia religiosa, e que está vendendo sementes, vendendo máscaras ungidas, vendendo álcool gel ungido a preços milionários, já que não estão podendo abrir, né? E essa indústria religiosa, ela também está totalmente envolvida na política, envolvida no nosso atual governo, está totalmente, e essa indústria, ela é, claro, mancomunada com o crime organizado, com as milícias no Rio de Janeiro, com as milícias veladas aqui em São Paulo e em outros locais, né, que não são tão escancaradas como a do Rio, como no norte e tudo mais. E infelizmente, em uma época como nós estamos, em que a verdade nos salva e a mentira nos causa danos terríveis, é quando você está vendo isso. Então eu peço para você que está me escutando que analise muito qualquer tipo de notícia antes de você passar para frente, de você ser um vetor involuntário ou até mesmo assim ingênuo dessas notícias falsas. Você procura a fonte delas, procura mesmo. Sabe o que está acontecendo? Pelo WhatsApp as pessoas estão usando clonar páginas de pessoas sérias, saem pedindo em prol de coisas que não existem, em instituições que realmente não fazem. Então nesse momento você tem que consultar tudo e todos antes de você saber a quem ajudar, a quem doar e a quem pedir. Porque é muito importante que você esteja engajado com isso sem um problema maior. Porque a verdade e a mentira é o que está realmente o paralelo. E essa doença, essa pandemia, ela trouxe essa balança. A balança da justiça, onde uma pesa a verdade e outra pesa a mentira. Nós estamos a todo momento com essa balança assim, olha. Ela está num movimento disparado, ela não parou em momento nenhum para mostrar o que pesa mais e o que pesa menos. Então na nossa cabeça está uma loucura. Tá, fica em casa, não fica em casa, vai para rua, não vai para rua, abre comércio, não abre comércio, ajuda, vai, deposita dinheiro do banco, não deposita o dinheiro do banco, vem, não vem, vem ajuda, não vem ajuda, o presidente liberou, mas o dinheiro não chegou, o pequeno comércio
tá lá, o dinheiro tá todo no banco já para doar para as pessoas, para os empréstimos, mas o empréstimo não chega a quem deve chegar. O momento é de urgência, a coisa não chega, a coisa chega, o remédio funciona, né? O presidente quer um remédio, os médicos dizem que não, aí sai ministro, entra ministro, volta ministro, aí fica um ministro da saúde que não é médico, aí pessoas que não são médicas assinam a liberação de um medicamento, o que isso é gravíssimo, para mim isso é um crime. Então as coisas ficam óbvias e os juízes ficam ainda averiguando fatos que já são fatos. Tudo tem que ser mais acelerado, tudo tem que ser mais feito na hora. A gente tem que tomar decisões e ir em cima. Sabe o que acontece? Porque estão brincando com a nossa vida, com a vida dos entes queridos, está envolvendo todo mundo no meio, não é só Brasil, é mundo. Então a gente não pode tirar como exemplo o Brasil e minimizar um problema. Volta pra rua, não volta pra rua. A gente vê, por exemplo, no Amazonas e tudo mais, o caos que foi e de repente fez lockdown, de repente abriu de uma vez. Aí vai todo mundo pra rua. Tudo bem, olha, o prefeito, o governante abriu. Mas você tem que ter a consciência. E você, o que você pensa disso? O que você pensa? Liberou, você tem que sair correndo pra rua? Você tem que sair fazer alguma coisa? Por que essa aglomeração? Claro, tá todo mundo entediado, mas a doença tá aí. A doença é uma grande verdade. O que você não acreditar nela é realmente morrer. Ou matar. Porque você pode ser uma metralhadora, já falei. Muitas vezes, se você pega o vírus e você tem uma certa imunidade boa, você é uma metralhadora, porque você sai falando, espirrando gotículas nas pessoas, por mais que a máscara defenda ou não, mas você pode estar com a mão infectada e passar isso adiante. E outra pessoa que pega morre. Quer dizer, se você não morre, você mata. Então é essa a realidade. E esse vírus ele tem que ser dizimado. Ele só vai ser dizimado com o nosso distanciamento. A realidade é essa. O que segurou a onda é o distanciamento social. Ainda não existe um remédio. Não tem um remédio eficaz na cura. Porque se tivesse, o mundo inteiro tinha usado. Falar a tal da hidroxicloroquina, da cloroquina, do fulano, da beltrano, de uma semente, de uma isso, de uma aquilo, de um chá. Gente, se fosse isso, o mundo inteiro realmente já tinha resolvido. Porque está parando a economia de países que movimentam bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Entendeu? Tem coisas paradas que são inadmissíveis de você imaginar que um dia aquilo iria parar. Entendeu? São megas, ultra indústrias disso tudo. E nós temos que aprender que com isso que aconteceu, as coisas vieram à tona e a realidade vem à tona. Nós temos que viver uma realidade, uma verdade. Você tem que aplicar em você mesmo uma sinceridade, uma injeção de verdade na tua alma, na tua vida. Por quê? Porque realmente se você não for o senhor do que você vê agora, você vai adoecer e adoecer pessoas, porque você vai passar fake news adiante, essa sua dúvida vai ajudar a gerar mais. É com essa fragilidade que o ser humano tem, é que as pessoas lidam. E isso me lembra muito, quando você estuda, né, o passado, né, de como foi, né, eu sempre cito que as pessoas leiam um livro, O Nome da Rosa, ou então vejam um filme, é um filme antigo, é um livro antigo, onde a parte religiosa, né, os grandes lideranças religiosos, eles eram o que dominavam a política e tudo mais. Então o que acontece? Eles juntavam, né, esse clero, e eles mantinham os livros todos naquele local, guardado, a biblioteca. Então o público não podia aprender a ler, o público não podia ter acesso aos livros, ao conhecimento. Então eles faziam de Deus e dos deuses algo medonho, para que as pessoas tivessem medo, né? Então a igreja em si, o que dominava, te colocava com medo, né, da ira divina, para que você
pagasse os seus impostos, para que você cumprisse ali a parte da monarquia, respeitasse a monarquia, respeitasse os monarcas, todos aqueles dirigentes da época e tudo mais. E quem se metia a ser mais inteligente, principalmente a mulher era tolhida completamente de conhecimento. Então todas as mulheres que eram à frente de seu tempo e que procuravam a sabedoria, e procuravam a sabedoria das ervas, da cura, procuravam a sabedoria e a inteligência, elas eram chamadas de bruxas e queimadas na Inquisição. Por quê? E porque o povo burro, ele é fácil de se lidar. Porque a pessoa, quando não tem conhecimento, o que você faz, quanto mais a ignorância popular, mais os pseudos inteligentes, estrategistas políticos vão poder dominar a sua cabeça. Então é o momento de você colocar ali, ó, mostrar que você não é burro, que você não é fanático. Chega de fanatismo religioso, chega de fanatismo de idolatria por um líder, seja ele político, seja ele religioso, seja ele na música, seja ele na arte. Você não pode ser dominado, mas é o momento de que você tem que abrir, que as coisas invisíveis, você tem que acreditar em que coisas invisíveis que são perigosas e saber combater, porque isso é invisível e a sua idolatria te deixa cego. Quando você começa a idolatrar algo, você não vê os defeitos daquilo, você não vê os defeitos daquele seu ídolo. Entendeu? E quando ele despenca e cai, você cai junto, entendeu? E você se incrimina junto de tudo isso. Então, chega de idolatria, de colocar, de endeusar quem quer que seja, no âmbito político ou no âmbito religioso, porque isso é o veneno que tá. Porque isso é a mentira. Os ídolos, os grandes ídolos, não passam de grandes mentiras. É uma grande mídia. A mídia é feita de histórias, de mentiras. É igual na internet agora. Grandes mitos da internet estão sendo influenciador digital, influencer digital. Poxa, mas do que a pessoa vai... Porque ela tirou 500 mil fotos cheias de filtro e fica lindo, claro, porque qualquer um fica lindo com o celular na mão agora com filtro. Aí você vai, ela tá te influenciando no quê? Aí você vai ver ela falando, ou conversando, ou fora do celular, é uma pessoa completamente sem conteúdo, é só uma imagem, entendeu? Bonita, ou exótica, ou interessante, mas que na verdade é uma pessoa completamente metida, sem conteúdo, e que você tá ali idolatrando e seguindo, e porque tem a necessidade de estar ali. Nós não somos lobos para seguir a matilha, entendeu? Nós não somos, nós somos animais que pensam por si só. Nós temos que ter a hipervalorização. Nós precisamos de um empoderamento agora. Eu preciso que você se empodere. Desde a pessoa mais humilde, mais simples, mais pobre financeiramente, com menos cultura, até ter as pessoas... Até mesmo, não há o problema de você saber ou não saber ler, porque existe isso hoje. A pessoa que não sabe ler, a pessoa que não sabe escrever, ainda existe. Em 2020, nós temos ainda falta de recursos para isso, para pessoas assim. Mas que são extremamente inteligentes e empoderadas. Por quê? Porque independente desse recurso, ela tem a consciência. O que você tem que desenvolver é o cérebro mentalmente para pensar sozinho, para ouvir a sua resposta, para você tirar suas conclusões. Para de tirar conclusões só com aquilo que você vê, ou com aquilo que te informa, ou por aquele ídolo, ou pela pessoa que você idolatra e que acha que é um salvador da tua vida, um salvador da pátria, um salvador de você. Mesmo na parte religiosa, nós espiritualmente somos dotados, todos nós somos dotados de força espiritual. Nós estamos vivos, já é um poder milagroso de todas a força celular. Então o que mata o vírus? A nossa imunidade.
Então é a nossa própria bioquímica interna do nosso corpo que mata as doenças. Então nós temos, e quem lidera todos essa fábrica de medicamentos e de tudo? Aqui, ó. A mente, o cérebro, a morada do espírito, a plenitude divina, entendeu? O conexo com o sagrado. Nós somos seres que descendemos de muita antiguidade. Tem seres mais novos, que são seres cristais que vieram das crianças cristais a partir da década de 80 e começaram a estar, que são estrelas novas. Nós somos sementes das estrelas. As estrelas semearam aqui a Terra e nós somos. Semearam o quê? Os corpos. Sim, os corpos e a semente das estrelas são os espíritos. Os espíritos que vêm. Nós já viemos com a verdade e com a mentira dentro de nós. Nós temos esse discernimento. Então você para de ouvir governantes. E olha, é um momento de retirada. Nós temos que limpar da nossa vida a doença da política, a doença da mentira, a doença do fake news, a doença da idolatria, a doença do fanatismo exorbitante. Entendeu? Você tem que questionar mesmo a si. E parar de disseminar, babar ódio numa palavra de uma coisa, porque o teu ídolo falou uma coisa e outra pessoa falou outra, você vai lá e destrói aquela pessoa, sendo que você nem pensa daquele jeito. Você passa por uma pessoa má, grosseira, sabe? Os meus haters que vêm, que são, graças a Deus, são bem poucos, e quando escrevem alguma bobagem embaixo de alguma coisa minha, que é muito raro, porque quando geralmente eles falam mal de mim à distância, porque eu não sei porque eu devo gerar medo, né? Nos outros. Mas os meus haters perdem tempo, porque simplesmente eu não rebato, eu não perco meu tempo, eu conheço da minha verdade e não está me interessando. Me interessa dialogar, conversar com pessoas que têm conteúdo. Gente sem conteúdo e ainda com português mal escrito, horrível ainda, porque todo hater escreve uma bobagem ali no meio, sem embasamento nenhum, e já começa te ofendendo e te atacando de coisas que você nem falou. Então ele já começa por aí, ele já te começa intitulando um título que você nem se pôs, né, a ter. Então ele já começa com isso, dizendo que você é mentiroso, que isso, que aquilo outro. Então assim, pra mim é perder tempo. Coloca lá, eu apago, deleto e pronto, porque eu não quero ver mais aquela história. É uma pessoa que eu não quero trocar conteúdo, que não vale a pena. Existem pessoas que podem me questionar de uma maneira elegante, de uma maneira decente, com embasamento e com educação. Aí sim, eu vou conversar, vou ouvir e realmente vou aprender com essa pessoa. Porque se realmente eu estou falando alguma bobagem e essa pessoa está falando algo mais acertado, ela está me dando um toque, ela está sendo gente boa comigo. E eu tenho como ouvir e tenho como... assim como eu estou falando com você agora. Entendeu? Então isso é muito legal. A maneira de você se colocar para o outro ser humano, a postura que você se coloca para o outro ser humano, e como você se coloca em alguma situação, e quem você idolatra. Olha, porque realmente quando a gente idolatra alguma coisa, é porque a gente está se vendo no espelho, é o reflexo da gente. Então toma muito cuidado mesmo, porque você pode estar dando mó bandeira e tirando tua máscara e todo mundo vendo como você é. Vendo que você é racista, vendo que você é genocida, vendo que você é homofóbico, vendo que você é gordofóbico, vendo que você é uma pessoa elitista e tudo mais. Tem que tomar muito cuidado com quem você idolatra e com quem você defende, porque ele mostra a sua cara. Você sem querer se dá uma de bonzinho e de repente, numa dessa aí, a tua peruca cai. Entendeu? E aí mostra qual é a tua realidade, como é que é as coisas. E outra coisa, gente, quem é de opinião, quem tem uma opinião formada, não volta atrás. Se você fala sobre uma coisa, se você defende uma causa, você não muda. Olha que absurdo. Nós temos um ministro da Justiça, que está agora, que defendia antes uma questão
E agora que ele é ministro da Justiça, ele vai contra o que ele defendia. Aí ele diz que antes ele via como advogado, agora ele vê como ministro. Bom, como é que existe duas verdades? Existe uma verdade para quando é advogado e outra para quando é ministro? Ai, pelo amor de Deus, né? O que te muda? Né? A aliança política? Não rola, né? Besteira, né? Gente, outra coisa imbecil, eu trabalho com a cultura. Eu vivo da cultura, da questão cultural. Eu fico abismado de ver pessoas que gostam da cultura, principalmente da cultura cigana, ao qual a gente é mais engajado por causa do santuário e de tudo mais, falar bem do que está acontecendo. O ministro da Educação, além de ameaçar e dizer que quer pôr preso os ministros do Superior Tribunal, ele fala que ele odeia quando fala povos indígenas. Aí ele repete mais umas 3 vezes povos indígenas e por último repete povos ciganos. E é deste governo que está aí. E o povo que vem falar que é da cultura cigana, bate no peito, que nem gorila, aí se prevalecendo da cultura cigana, defendendo um governo que numa reunião que ninguém imaginava que ia a público, nós vemos aquilo. As besteiras, as bobagens, a ignorância da ministra da Mulher, que é uma loucura, a secretária da Cultura, o secretário, desculpa, não é de Cultura, de Educação, né, a Secretaria de Educação, que é o que falou dos povos, que odeia os povos. Da Cultura nem tem, nós nem temos um Ministério da Cultura, nós temos uma secretaria. E aí tá lá um monte de gente, quer dizer, foi abolindo, foi colocando gente lá que ninguém sabe de nada e que simplesmente vai fazer assim. Porque quando você monta um ministério, quando você monta uma coisa, eles têm que ser diversos, cada um tem que advogar na causa sua. E quem está dirigindo tem que ouvir e tem que fazer aquilo se fundir entre si. O que nós vimos é que tudo tem que ser feito assim. E liberdade de expressão é expressar como eu estou fazendo agora. Eu estou liberando a minha expressão como está. Colocar notícia falsa, disparar notícia falsa, fabricar uma verdade. E isso é crime. Gente, quantas pessoas foram lesadas na internet com notícias falsas? Tem pessoas que morreram linchadas. Uma mulher numa comunidade, ela foi linchada porque inventaram que ela era uma pessoa que fazia rituais de magia matando criança. E a mulher não era, ela foi linchada em frente às câmeras. Até hoje você busca essas imagens dessa mulher sendo morta na frente das câmeras inocentemente por causa de uma leviandade, de uma notícia mentirosa. Uma creche foi falado de abuso sobre crianças e tudo mais, depois deles acabarem com a vida deles pro resto da vida, eles não terem mais sossego na vida, perderam tudo, provaram-se que era mentira. E ninguém mais quer saber, porque quando prova que é mentira, ninguém divulga mais. O povo gosta daquela notícia que você torce e sai sangue. As pessoas estão muito sanguinárias, elas estão com vontade do barraco. Você vê nesses reality show, poxa, pessoas com boas palavras não sai nada, mas quando começa o barraco, pô, a audiência vai lá em cima. Uma novela quando ela tá muito legal, numa sintonia muito energética boa, ela cai a audiência, aí você tem que colocar o vilão lá torcendo a mocinha ou mocinha até sair a última gota de sangue, aí a audiência sobe, vai. Aí é a mesma coisa, sabe? É aquela coisa de você, sabe, sugar o máximo de tudo que é negativo para ter audiência.
e perder audiência na internet. Então, isso é crime. E essa história de ir a fundo na fake news é a mesma coisa. Tanta coisa foi inventada nas eleições que você elege um candidato pelas mentiras que você ouve, colocadas pelos grupos de WhatsApp, colocadas nas mídias sociais e tudo mais. Então tem que prender, isso tem que parar. A rede social e a internet, ela tem que ser um território neutro e um território do bem. Ela está muito invadido por haters, por hackers, por pessoas que destroem a vida dos outros, que capturam dados pessoais das pessoas e começam a linchar as pessoas pessoalmente. Por exemplo, eu converso com você particularmente no WhatsApp. A minha conversa por WhatsApp com você, ela é particular. Ela é entre eu e você. Como é que de repente depois eu pego uma conversa que eu tive com você, aí você pega e coloca e expõe a público aquela conversa nossa para defamar a pessoa? Primeiro, se eu falei mal de alguém para você naquela conversa, é porque você me deu abertura para falar. Então você é tão criminoso quanto o que eu falei. Se você não mostrar a sua parte da conversa, se você não combater o que eu falei, você é conivente. Se você guardou, é porque você já estava com segundas intenções. Então quem solta também isso aí, tem que ser preso. Porque você tem que ter senão não é uma história verídica. Né? Você tem que mostrar aquilo ali. Ah, não. É difícil, mas é aquela coisa. Se eu falei com você, é com você. Agora, se você quer expor isso, se é um fato criminoso, ótimo, tudo bem. Tem que quebrar o sigilo, tem que mostrar. Mas tem que mostrar o que você respondeu. E o que você começou antes. Então, se você mostrar só a resposta da pessoa e esconde a sua, você só está mostrando meia verdade. Então tem que ter. Então, quando você vai pegar uma conversa de WhatsApp e você quer soltar ela na mídia e mostrar ao público, colocar uma conversa a público, você tem que ter essa regra. Você tem que mostrar a tua resposta, a tua pergunta e o contexto. Por quê? Porque aí você vai saber se é só a pessoa que estava falando mal ou se você foi. É igual eu chegar pra você e falar assim: olha, fulano falou que você é assim, assim, assado, falou mal de você. Quando as pessoas chegam pra mim e contam que outra pessoa falou mal de mim, pra elas, o que eu faço? Nada. Sabe por quê? Porque essa pessoa que ouviu tá contando a versão que ela da outra pessoa. Mas o que ela respondeu pra outra pessoa? Qual o nível de intimidade, qual o grau de intimidade que ela deu, ou qual o grau de segurança na conversa ela deu para essa pessoa falar mal de mim? É porque ela estava compactuando. Eu não vou falar mal de uma pessoa para outra que não me dá abertura, que não compactua das minhas ideias. Eu posso até tentar envenenar essa pessoa. Aí beleza. Mas aí você vê a resposta da outra pessoa. Entendeu? Aí se você rompeu com ela, beleza. Aí você já viu que a pessoa rompeu com ela. Não acredito, já rompi com essa pessoa, porque ela veio falar mal de uma pessoa que eu não acredito, eu não gosto, e é assim assado. Aí nós temos uma veracidade no que está acontecendo. Agora, você rompe com a pessoa e a outra continua ainda de amiga, opa, peraí. Então, se ela não prestava, se você viu o que ela fez comigo, e você continua com ela, é porque você também não presta. Então essa é a realidade. Então por isso que eu falo, a verdade salva e a mentira mata. Entendeu? Mata a amizade, mata aos poucos, inventa, deprime, vira um bullying, né? Vira uma chacota, te expõe, te deixa de uma maneira ruim com as coisas. Você, principalmente os grupos fechados de WhatsApp, você lincha, fala mal de uma pessoa e todo mundo fala mal dentro daquele grupo de WhatsApp. Isso já aconteceu várias vezes. Aí chegaram pessoas e me mostraram o grupo todo que estava acontecendo. Sabe? E é assim, é complicado, porque você lincha uma pessoa, vocês defamam uma pessoa sem ela estar perto. Eu para falar a verdade, sinceramente, quando eu quero falar mal de alguém, eu falo mal pra pessoa. Eu chego pra pessoa e falo. Eu sou encrenqueiro.
Eu sou uma pessoa de luz, mas eu procuro, me policio muito. Ou eu não falo nunca mais com a pessoa. Eu corto, não falo nunca mais. Nem da pessoa, nem com a pessoa. Acabou. Eu saio fora. Entendeu? Então eu vejo hoje pessoas que compactuavam da minha vida aqui e que houve um rompimento por descobrir a índole da pessoa, e pessoas que eram muito minhas amigas romperam comigo sem motivo e estarem junto com a pessoa que mais falava mal delas. E o que eu posso fazer? Nada. Eu vou me intrometer, eu vou ligar pra pessoa e falar assim: olha, ela falava mal de você, fulano é assim, assim, assim. Eu não. Primeiro, se a pessoa é minha amiga mesmo, ela vem perguntar pra mim. Se a pessoa ela gosta mesmo de mim, ela vai querer saber a minha verdade antes de ouvir a de terceiros. Pra mim é o básico, a confiança. Você tem que confiar naquilo que você gosta, naquilo que você admira, naquilo que você tem amizade. Primeiro eu quero ouvir a palavra daquela pessoa que eu gosto. Depois que eu ouvir a posição dela, aí sim. Aí eu posso tomar qualquer providência. Agora, do contrário, se você já rompe a amizade e já vai assim, já vai comprando a briga da outra ou do outro e vai já montando e fazendo seu cirquinho aí na internet. Pra mim a pessoa se merece. E aí eu vejo que aquela pessoa ela não era boa na minha vida. E que ela ter ido embora da minha vida é um livramento. Eu acho que tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Igual a pessoas. Tem pessoas que a gente não perde, a gente se livra. Entendeu? E eu acho que a gente tem que se livrar mesmo. O que é tóxico, amizade tóxica, aquela pessoa que fica ali, sabe, te sufocando, te impedindo de você conhecer a verdade das outras pessoas, é porque elas não têm segurança da sua própria verdade. Quem fica muito te impedindo de você conhecer as outras pessoas, o outro lado da moeda, é porque ela não tem a verdade suprema do teu lado. Se ela te reprime, se tudo que você faz, você não pode conhecer os dois lados, para mim é um ato criminoso. Porque você precisa ter as duas versões para você dar um veredito. Porque todos nós somos juízes de si mesmo e da nossa própria vida. Então, gente, o papo hoje foi esse aí. Falar sobre verdade e mentira. Tudo. Assistir o jornal hoje é difícil. Eu vejo o pessoal falar assim: ai, a Globo é lixo, a Globo é isso, a Globo é aquilo. Não... Sinceramente, eu vejo um telejornal que fala sobre tudo. Ué, e vocês querem o quê? Ah, tirando o presidente, o coronavírus não tem mais o que falar, o Jornal Nacional o que falar. Mas infelizmente é o que acontece. Eu queria, por favor, que a minha quarentena fosse mais em paz. Se o presidente fosse mudo. Ele podia até ser essa figura maléfica que ele é. Mas se ele fosse mudo, entendeu? A minha quarentena seria na paz. Porque o saco é que esses governantes todos estão fazendo política na hora errada, no momento errado. O momento era de salvar a humanidade. Então, se você não quer sair nem como herói salvando a humanidade no momento de pandemia, podia pelo menos sair educadamente e se restringir ao silêncio, que nos pouparia muito mais a tranquilidade nesse momento de dificuldade de estar isolado dentro de casa, sem poder sair, sem saber o que vai acontecer depois da pandemia, com a sua vida ou com a vida das pessoas. E quantos vão morrer? E podia pelo menos os governantes, todos eles, ficarem mais em silêncio. Em silêncio, silêncio é respeito aos mortos e às pessoas que estão sofrendo. Porque são falas ofensivas demais, duvidosas demais. A sua posição neste momento só está matando. Colocar o povo em dúvida é matar em massa a população. Privar a população de pelo menos
A verdade do que está acontecendo é matar mais do que o vírus. Roubar verba neste momento que é para cura, que é para comida, que é para medicamento, que é para instrumentos para os órgãos de saúde, para materiais básicos de saúde, é um crime inafiançável. Deveria ter pena de morte para quem fosse pego fazendo isso em época de pandemia. A lei agora não é uma lei constitucional só, é uma lei sanitária, é uma lei devida, onde você não pode decidir, entendeu? Porque você não consegue mandar ainda no vírus. Então a sua lei agora é preservar a vida, não o seu idealismo e nem a sua cadeira na próxima eleição. Não é matando os eleitores que vocês vão conseguir ser reeleitos. Chega! Se não é para falar a verdade, cale-se! Eu tenho vergonha de ver o que está aí. Eu tenho vergonha dessa política, eu tenho vergonha de todos esses religiosos no meio da política. Eu tenho vergonha dessa raça de se dizer humana. Vocês são a escroque, o lixo do lixo nesse momento, debatendo coisas ridículas. Mentira em cima de mentira. E nós temos aí, os juízes estão aí para quê? Já está provado, já está mostrado. Bate esse martelo logo. Limpa logo esse nosso Brasil. E eu não estou falando isso dos antigos governantes não, porque eu não gostava de nenhum outro. Nós estamos onde estamos. Tivemos uma pequena pausa aí e voltamos. Se os governantes passados, todos eles na história do país, tivessem preparado, usado dinheiro público para hospitais, para escolas, para faculdades públicas, entendeu? Para igualdade social, para tudo isso, todos os passados, não só esse agora. Esse agora é vergonhoso, porque numa situação como essa, tinha que no mínimo calar a boca, no mínimo não falar bobagem, no mínimo nos poupar das suas palavras imbecis. E não estou falando só do presidente, não. Estou falando geral, porque nós vimos uma reunião entre todos os governamentais lá, os ministros, e nós, sinceramente, foi uma coisa medíocre e horrível. Um ministro da saúde que não é médico, um ministro da educação que odeia todos os povos regionais, que não sabe sobre cultura. Sabe? A ministra da mulher que é maluca. E outros mais, um ministro das finanças nossa lá, que maquia tudo, sabe? Uma idiotice, sabe? Casa Civil, fica o tempo todo do lado do presidente. Aí o outro, um velhinho safado sem vergonha lá, aquele outro lado que faz a segurança do presidente, que contando mentira. Um homem velho de cabelo branco daquele jeito mentindo para uma nação. Pelo amor de Deus. Essa deputada cebosa aí do cabelo vermelho aí também, se metendo onde não é chamada. Que isso? Já desde da outra parte. Que coisa medíocre, gente. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, até o coronavírus tá com vergonha. Entendeu? Daqui a pouco a gente vai ter um pronunciamento do coronavírus falando assim, ó, vamos retirar essa corja daí porque tá competindo demais com a minha mortalidade. Eles são mais mortais do que eu.
Você vai ver o vírus se manifestando contra. Que ele está contra o que está acontecendo. Então, gente, verdades e mentiras é isso. Acontece dentro da sua casa, acontece na tua rede social, acontece na tua vida, e no momento que nós estamos passando, não dá. Fanatismo, não. Idealismo dos outros, não. Abra os olhos. Veja as notícias. Para de ficar preocupado, entendeu? Com a emissora de televisão. Porque tem uma coisa, não adianta você ir nas outras emissoras de televisão, os donos são pessoas ligadas ao governo, são da mídia e da liderança religiosa, da máfia religiosa. Você entendeu? Então não pode falar a verdade. Então você não pode tapar os ouvidos para isso. Pelo amor de Deus. Gente, vamos se movimentar mesmo de dentro de casa. Você tem um celular, você tem uma rede social, você tem que se impor. Tem que ser batido o martelo. Tem que ser batido o martelo. Nós temos que se livrar. Porque senão, quando esse vírus passar, aqueles que sobrarem, e o que sobrar está devastado, mas está devastado pela política. Entendeu? Porque é muito escroto a pessoa falar dos auxílios e de tudo mais, e esse dinheiro aí a rodo, é ladrão com ladrão com ladrão com ladrão, e um segurando a petequinha do outro. Você viu que um se compromete com o outro acusa, bate a sopra, e nós é que levamos, gente. É nós. Não tem espiritualidade que faça a gente conseguir ficar zen nesse momento. Você entendeu? Só se eu fosse pro alto uma montanha lá assim mesmo, ficar quietinho, sem sinal de celular, sem sinal de nada, e ia morrer de fome, né? Mas, pelo menos com dignidade, né? Com os ouvidos limpos, né? Um planeta maravilhoso, uma beleza natural incrível, uma diversidade magnífica, o planeta, os animais, um país que tem uma riqueza natural e que todo mundo quer vender. Gente, por favor, olhem, não deixem acabar com a Amazônia. Os povos indígenas, na verdade, eles vão ocupar ali, mas eles não vão desmatar ali. Quando se fala dos povos indígenas e das terras indígenas, são terras que vão ser preservadas como um santuário. Nós não precisamos de mais, sabe? As pessoas, os grileiros que estão lá são fazendeiros multimilionários, são pessoas que têm tanto dinheiro que não precisam de mais nada, mas querem roubar mais e mais. Só que no caixão não tem gaveta, mas ele vai simplesmente destruir. O que ele não rouba, ele destrói. Garimpos ilegais, tirando, já tem demais, já tem pedra preciosa demais circulando no mercado, já tem ouro demais circulando no mercado, já tem minério demais circulando no mercado, não precisa mais. Chega de destruição, gente. O nosso lixo é riquíssimo. O lixo mundial é riquíssimo. A má distribuição é que é horrível. Então vamos agir com a verdade. Não adianta ficar só rezando. A gente tem que fazer mais histórias sobre isso. Vamos falar mais sobre isso? Se inscrevam no meu canal, me sigam nas redes sociais. Ah, o Gil falando assim, depois de falar tudo isso, ele tá pedindo para seguir. Claro que eu tô pedindo para seguir. Se a gente não tiver conteúdo, não tiver seguidores, não tiver pessoas, não tem para quem falar. A gente tem que se unir e se juntar e dar força para quem tem idealismo. Pra gente que tá aí idealizando. Eu não quero que vocês me sigam porque eu sou um popstar, ou me sigam porque eu sou um ser iluminado que veio, que desceu de outro planeta e tá aqui para vocês e que vou fazer assim com a mão e curar todo mundo. Não, a gente cura, eu vou tentar com os meus conhecimentos ajudar você a autocura, a autoconfiança, você se fazer uma pessoa mais firme e melhor. Você tem que acreditar na liderança espiritual que empodera você, que te dá poder.
mas poder de dentro, de decisão. O poder não é um carro zero, não é uma casa, não é um emprego, nada disso. Isso aí é um dever que você tem de ir atrás. Tá? Você tá nessa terra que você tem que correr atrás do prejuízo, não fazer a religião correr atrás do prejuízo. Porque religião não é lotérica, não é banco, entendeu? E não é só Muro das Lamentações. Religião é o religare, é a educação sua com o sagrado. Eles te passam a mensagem divina, mas você é luz. Você tem que fazer a sua luz brilhar. Você tem que ser, entendeu? Eu só posso ajudar você com cura, eu só posso ajudar você a se curar se você quiser. Se você permitir que eu consiga arrancar de dentro de você a sua própria luz. Porque ela brilhe, entendeu? É só assim que nós vamos conseguir fazer. A grande verdade é que nós somos muito mais fortes juntos. É que nós fazemos a diferença. E que nós somos a eternidade. E não pense você que prejudicar o planeta agora, você vai prejudicar as próximas civilizações que vão vir. Porque nessa leva você pode estar voltando para comer o seu próprio lixo, para cheirar o seu próprio cocô que você deixou aqui. Porque a roda das encarnações não para. Isso é uma grande verdade. Pode ter certeza que o que você destruiu hoje, você volta aqui para comer o resto. Depois que você comeu a carne, você vai voltar aqui para roer o osso na terra. Pode ter certeza. É você que você vai estar prejudicando. Pode ter certeza que se você roubou demais nessa história, você vai embora, no teu caixão não vai ter gaveta. Mas quando você voltar, esse dinheiro ficou para uma outra família e você vem numa família que vai depender daquela que ficou com o dinheiro. É assim a lei do retorno e de tudo. Certo? Palavra de amigo fica aqui. Siga no Instagram. Se inscreva no canal do YouTube. Esse vídeo vai estar no YouTube. Se inscreva no canal do YouTube. Seguir pelo Facebook, eu não tenho como aceitar todo mundo. Então, Instagram e YouTube. Vocês vão estar tendo um contato maior comigo. E dê lá sua opinião, dê seu like, acerta o sininho ali para receber mensagem de vídeos novos e vamos falar mais aqui no Palavra de Amigo. É uma palavra de amigo mesmo, tá bom? E os haters, passa a vez, não perde tempo não. Se eu for me xingar ali, falar um monte lá pra mim, bobagem, que eu não vou responder, tá bom? Eu não vou te dar, não tô aqui pra dar fama pra ninguém. Tá bom? Me siga, que eu sigo você também, claro, eu vou seguir você também. Se você tiver um canal, se você tiver algo a falar, eu vou seguir, vou ouvir, porque eu participo assiduamente do que está acontecendo. Eu não sou uma pessoa egoísta nem egocentrista. Eu gosto muito de saber a opinião alheia. Gosto muito de analisar e de ter outros seres humanos que pensam com convicção e que tenham boas ideias. Tá bom? Vamos compactuar da verdade? Vamos começar aí lutar em pró de algo bem bacana? Vamos estar junto em mais um Palavra de Amigo? Que maravilha! Então vamos estar. Desculpa não estar lendo, tá? É que pra estar fazendo esse visual todo aqui assim, eu tô na parte externa, tô sem óculos e tô fazendo pelo celular, tá? Tô ao mesmo tempo no Instagram e no Facebook. E não consigo ler o que vocês escrevem aqui agora. Para eu ler eu tenho que fazer assim, ó, ir aqui pertinho e tentar ler, e assim mesmo não vou ler porque eu tenho bastante grau. E eu só não pus os óculos porque, como tem outra luz aqui na minha frente, ia ficar brilhando e ia ficar pior ainda. Hoje eu exagerei também, acho que no tamanho do coque aqui, mas é para mostrar aqui, ó, apontar para o céu. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Estaremos em breve todos juntos aí, a qualquer momento, no Palavra de Amigo. Tá bom? Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não deixe de ir lá assistir os vídeos do meu canal. Não deixe de conhecer a lenda proibida de Santa Sara Kali, que está batendo 20 mil visualizações. 20 mil. A lenda da história proibida de Santa Sara Kali, onde conta ali muitas das coisas que podem ser uma realidade, mas é uma lenda, podem ser. É a que mais assim se encaixa e é a que nós contamos aqui no santuário, tá bom? Tá lindo de viver aquela lenda
está batendo mais de 20 mil visualizações em pouquíssimos dias, em apenas 4 dias, hein? Coisa boa, né? Vão se inscrevendo lá no meu canal e dando seu like, seu joinha. Fiquem com Deus, fiquem com a verdade dentro de si. Acredite que você é um ser humano melhor. Passe essa quarentena analisando você como pessoa. Tente ouvir menos as bobagens. Reze bastante para que toda a verdade venha à tona, porque só a verdade vai nos salvar do vírus e da maldade do povo. Um grande abraço para vocês, um grande beijo no coração de vocês. Namastê a todos vocês, muita força, muita luz. Beijo!